Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Vamos aqui trazer uma pergunta feita por Elaine. Talvez essa questão também interesse a muitos de vocês, porque, mais uma vez, o conflito com o pai. Quando não é conflito com a mãe, é conflito com o pai. E assim, estamos todos aqui no final de um tempo, de um ciclo, fazendo o acerto de todas as vidas passadas, fazendo o fechamento deste ciclo de provas e expiações. Certo que não tem muitas pessoas que têm conflito com o pai e com a mãe, ou com ambos, mas eu diria que a porcentagem de pessoas é muito grande, e por isso trazemos aqui também, quando nós propomos a responder alguma questão publicamente, através de áudios, para que muita gente possa aprender também com as questões dos outros. A Elaine traz aqui hoje um conflito com o pai, e é um conflito bastante sério. A questão dela diz o seguinte: meu pai conhece as leis espirituais, pois ele faz parte do centro espírita, dos grupos que estudam o espiritismo, o kardecismo, e no entanto ele nunca me amou, me julga, me desqualifica e tem muitos conflitos comigo. Tenho ciência do resgate e quero conviver com ele. Quero que ele ascenda, mas ele não quer conviver comigo e me despreza. Peço entendimento. Bom, a resposta aqui ela é bastante ampla, por isso eu trago em forma de áudio, num vídeo aqui no YouTube, para que a Elaine possa ter algum parâmetro para ver aonde está realmente o problema, e também muita gente que se enquadra numa situação análoga. Eu diria que independe do conhecimento que cada um tem, porque conhecer as leis espirituais facilita muito e dá alguma ferramenta para que as pessoas possam avançar mais rapidamente no entendimento, na compreensão, no esclarecimento, e assim superar as suas provas e também as suas expiações. Eu não vejo como nós podemos julgar o outro, pois nós às vezes não temos entendimento nem do que se passa na nossa consciência, que dirá querer compreender o outro. Porque se nós queremos compreender o outro, nós nunca vamos ter a resposta. Nunca vamos ter a saída para os problemas, para as situações de conflitos. Nós precisamos compreender a nós mesmos. Só isso. É mais fácil porque nós nos conhecemos melhor. E olha que não é tão fácil. Imagina querer conhecer o outro para achar as possíveis soluções que dependam do outro. Este é outro grande problema. Nós muitas vezes queremos que os outros mudem e não admitimos que nós estamos aqui para aprender lições e que é preciso aproveitar a oportunidade que a lei do retorno nos proporciona, onde nós podemos fazer diferente e também corrigir as nossas falhas. Se é que há falhas, porque se vemos uma falha no outro, a falha não está no outro, está em nós. Porque se eu corrijo a minha falha, aquela falha do outro desaparece. Então por que eu quero que o outro mude? Por que eu não desejo então mudar a mim mesmo? Para começar, você diz aqui, Elaine, que meu pai conhece as leis espirituais,
pois pratica nas reuniões, nos centros, nunca me amou. Como é que você pode imaginar que ele nunca te amou? Não é pelas ações, pelas palavras, é o sentimento. Nós não podemos entender o sentimento do outro. Talvez ele tenha te amado muito mais do que você pense, mas do jeito dele. A demonstração é que ficou a desejar, mas tem muita gente que tem dificuldade em demonstrar que ama. Tem pessoas que nada mais são que almas encarnadas que têm um histórico de sofrimento tão duro de vidas passadas que elas criam uma resistência. Elas não admitem ser flexíveis, ser moles, como se diz, porque elas estão feridas na sua alma. É como o caramujo, que ele é um animalzinho tão sensível, porque ele parece uma gelatina de mole, então ele cria uma casca grossa para se proteger. Tem muitas pessoas que fazem igual ao caramujo. Criam uma proteção, uma couraça ao seu redor, porque são almas muito sensíveis. Então nós não podemos julgar pelas aparências, pelas palavras, porque o sentimento dele nós não sabemos. Você diz que ele te julga. Eu acho que o que os outros pensam ou deixam de pensar é problema deles, não é nosso. O que eles pensam ou deixam de pensar é uma forma de julgamento, mas é o que eles acreditam, o que eles entendem, não é o que a gente é. Então nós não podemos nos incomodar com isso. Porque se ele diz que você é algo e você tem certeza que você não é, isso importa. Importa aquilo que você é, não o que ele julga que você é. Às vezes alguém me diz, mas a pessoa está me julgando mal, está me acusando de coisas que eu não sou aquilo. Aí a única coisa que eu posso dizer é, então você não é o que o outro está dizendo? A pessoa diz, não, de jeito nenhum. A resposta que eu posso dar é, que bom. Que bom que você não é aquilo que ele diz. O pior seria se você fosse aquilo que ele está dizendo. Aí seria trágico. Então o que os outros pensam a respeito de nós não importa para nós, importa só para ele. É você que dá muita importância, você entrega o teu poder para o outro. Aí você diz que ele te desqualifica. Mas se você tem capacidades, se você tem qualidades, o que o outro diz para te desqualificar também não tem importância. É a mesma coisa do julgamento. Só tem importância se você dá importância. Pois se você não é o que ele diz, então por que você dá importância? Por que você se coloca na condição de vítima? E ainda você diz que existem muitos conflitos dele para você. Olha, o conflito ele nunca é unilateral. Não há como alguém ter um conflito com uma pessoa se o outro também não tem a contrapartida. Então não é conflito, pois o conflito é uma contenda, é uma disputa, é um jogo. E ninguém joga sozinho. Tem que ter um adversário, tem que ter o concorrente, tem que ter a contrapartida. Então, analise a situação de uma forma mais alargada. Veja o drama de fora, não fique dentro do drama, não seja parte do drama. Olhe de fora, você vai ver uma visão mais alargada, com uma consciência mais alargada, e você vai entender que muita coisa depende mais de você do que do teu pai. Aí você diz que tem ciência do resgate e quero conviver com ele. Bom, aí
Essa parte, então, é uma resposta tua. Se você tem, de fato, ciência do resgate e quer conviver com ele, é preciso compreender a vida, a lei do retorno. É preciso compreender as oportunidades que a vida nos dá de resgatar o passado vivendo o presente. E dá também para mudar o futuro vivendo o presente. Depende de nós, não depende dos outros. Se os outros não querem nada, não querem nenhuma alternativa, então nós não temos alternativas para conviver com eles, porque eles não querem. Mas se você quer conviver e ele, como pai, obviamente não vai querer fugir. Então veja como encontrar uma solução para uma boa convivência. E a solução começa sempre quando você compreende a vida. Quando se compreende que a família é um laboratório de almas. Ninguém era de endereço na reencarnação, isso são palavras do Chico Xavier. Mas eu reforço aqui, ninguém era na reencarnação o endereço programado, a família programada. Pois é um plano de alma feito na quarta dimensão, antes do reencarne, lá no além-túmulo. Ainda você diz que quero que ele ascenda, que ele faça a sua ascensão. Sim, é um desejo. Todos nós queremos que os nossos familiares façam a ascensão, é um desejo. Mas nós não podemos exigir isso deles. Pois é, do livre-arbítrio. Se ele quer ascensionar, ele vai ascensionar. Se ele não quer, não é problema teu. Os nossos guias, nossos mentores espirituais, que são consciências muito mais elevadas e têm muito mais entendimento, eles não obrigam nós a nada. Eles respeitam as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Por que nós temos que ser diferentes com as pessoas que convivem conosco? Aí você diz que você quer que ele faça ascensão, mas ele não quer conviver contigo e te despreza. Bom, aí a coisa muda um pouquinho, porque se ele não quer conviver com você, você não pode obrigar ele a ficar contigo. E você não pode exigir também que ele dê espaço na casa dele para você. Tu é filha, ele é pai, mas se ele não quer, diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Então, se um não quer, dois não podem conviver. Juntos não podem ter uma convivência na mesma casa. Ele te despreza porque ele não está vendo, às vezes, em certos momentos, a filha ali. Ele está vendo a pessoa de uma outra vida passada, que houve conflitos muito fortes. Vocês têm realmente um conflito. Esse conflito, ele explica o segmento ou a continuidade das sucessivas encarnações. Nós esquecemos das vidas passadas, mas a nossa consciência guarda em cada final da encarnação o arquivo daquela encarnação dentro do nosso inconsciente. Aquilo que eu já disse tantas vezes, nós temos uma caixinha preta dentro de nós. Nesta caixa preta estão registrados todos os momentos de todas as vidas vividas neste planeta Terra na condição de mundo de provas e expiações. Vamos lembrar tudo isso em breve, mas ainda precisamos aguardar mais um pouco até finalizar o nosso propósito. Eu coloquei aqui alguns tópicos para aprofundar mais esta situação da Elaine com o pai. Primeiro, você não pode mudar o outro, seja lá quem for. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja marido, esposa. Isso não existe. Nós podemos e devemos auxiliar, fazer a caridade quando o outro nos pede. Obrigar o outro a mudar, nós
devemos, de uma vez por todas, esquecer. Pois isso não é caridade, é agressão, é violação dos direitos do livre-arbítrio. Respeitar que o outro decida por si. Agora, nós não precisamos aceitar que ele tripudie sobre nós. Isso é uma defesa, então, nossa. Portanto, você não precisa se submeter. Você tem a tua escolha, tem a tua liberdade, tem o teu livre-arbítrio, e você pode decidir aquilo que você quer ou não quer. Independente de quem quer que seja, não precisa ser o teu pai. Quando nós queremos mudar o outro, nós estamos esquecendo de que a chave para a mudança está dentro de nós e ela só mexe para a nossa mudança interna, a nossa própria mudança. E você não pode cobrar o outro. É outro engano que nós cometemos. Querer cobrar do outro aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, que ele fosse. Quando nós cobramos o outro, nós estamos esquecendo que o outro não nos deve nada. E nós também não devemos nada aos outros. Nós temos obrigação apenas com a nossa própria alma. A minha obrigação é fazer o possível para que a minha alma ascensione nesta atual encarnação, porque é a última dentro do mundo de provas e expiações, aqui no planeta Terra. Temos o tempo que ainda resta desta vida. Fazendo a mudança, fazendo o mínimo necessário para conseguir a frequência da nova Terra, nós fizemos a mudança interna, nossa. Então cobremos sempre a nós mesmos, nunca aos outros. O que os outros nos proporcionam são oportunidades para que nós possamos reconhecer as nossas falhas, as nossas deficiências, os pontos que ainda precisamos trabalhar. Pode ser a falta de paciência, a falta de compreensão, a falta de amor, a falta de tanta coisa, mas não está no outro, está em nós. É comum nos relacionamentos as pessoas trabalharem para que o outro mude. O outro vai mudar aquilo que interessa para ele, porque a alma dele precisa de certas atitudes, de certas ações, e a nossa precisa de coisas diferentes. Então nós temos que mudar a nós mesmos e adaptar a nossa vida a certas situações de relacionamentos para que nós possamos conviver pacificamente, mas decididamente não podemos mudar o outro. Veja o que isso quer te mostrar, Elaine. Quais são as possibilidades, quais são os itens dentro do teu processo de mudanças, de compreensão, de esclarecimento que você precisa descobrir nesta relação. Parece que tem muita matéria-prima para ser elaborada ali nesse relacionamento. Quando nós descobrimos o que cada situação quer nos mostrar, nós fazemos a mudança interna. Sem depender do outro, a situação muda, porque se eu mudo a minha frequência, aquela frequência do outro não me atinge mais. Para ele me atingir, ele vai ter que se adequar à minha frequência nova, senão não tem mais nada. Então aí pode acontecer a separação de fato. O distanciamento, porque não há mais nada a se trabalhar, porque um está numa frequência, outro está noutra, e aí não há mais sintonia. Veja também quais as atitudes específicas dele que te incomodam mais. Quando você vê alguma situação, alguma atitude dele que te incomoda mais, é ali que está a chave. É ali que você pode olhar e dizer, sim, aqui é que está o probleminha e eu preciso corrigir em mim para que as atitudes dele não me afetem mais. Porque os outros não precisam mudar por nossa causa. Eles precisam mudar por causa deles.
para eles se tornarem melhor, e não para tornar uma convivência conosco mais agradável. Ninguém tem obrigação comigo, nem contigo, nem com ninguém. Todas as pessoas que se relacionam trabalham em comum algo. Sempre é assim. Lembre que ele também está tentando acertar. Por mais que as pessoas vejam os outros como pessoas do mal, pessoas que têm problemáticas para conviver, temos que ter essa consciência. O outro também veio para acertar. Ali tem uma alma, tanto quanto no nosso corpo tem uma alma. E todas as almas que estão encarnadas vieram para finalizar este processo de ascensão e estão tentando, mesmo que não saibam disso, mas elas têm dentro de si um desejo, uma vontade, uma missão, melhorar-se a si mesma. Então os outros também estão tentando fazer o seu melhor, por mais que às vezes cometam coisas absurdas. Porque se nós olharmos de fora para dentro a nossa caminhada, nós vemos que nós também cometemos falhas, deslizes visíveis. E daí? Aprendemos com aquilo. Os outros também aprendem com as suas falhas. Lembre-se que você pediu para ser filha dele. Eu falei aqui muitas vezes, até faz pouco tempo, sobre como a alma escolhe o DNA. É o pai que fornece, porque ela tem as tendências, e cada espermatozoide, numa ejaculação, tem uma energia, uma frequência, um DNA. E a alma escolhe qual é o mais adequado para ela, que traz as tendências que ela precisa elaborar em si. Mas ali no pai tem todas as condições que nós precisamos ao reencarnar. Por isso nós escolhemos quem será o nosso pai também antes de encarnar. E você escolheu ele. Por muitas razões. Um dia você vai descobrir todas elas. Não podia ser filha de outro homem. Tinha que ser deste ali. Nós trazemos também as tendências de vidas passadas. E esse DNA que o Pai fornece nos dá a possibilidade de ter as tendências impressas no nosso corpo físico para que não passemos a encarnação em branco. Em algum momento irão se manifestar tendência após tendência, cada uma, para que nós possamos aproveitar ao máximo a encarnação. E as tendências também estão nos relacionamentos, e é onde nós encontramos o polimento da alma. Nas arestas que se aparam durante os relacionamentos tumultuados, é onde se trabalha as diferenças. É onde se elabora a obra de arte que a nossa alma deseja ser no futuro. E por fim eu diria, quando esperamos tanto que os outros mudem, por que não pensamos então que se nós mudamos algo em nós, muda lá fora, muda os outros? Porque a frequência atrai frequência, eu mudo a minha frequência, muda a frequência que vem dos outros. Eu não posso mudar a minha frequência para entrar na frequência dos outros, mas eu posso mudar a minha frequência para que a frequência dos outros se alinhe com a minha. Porque é o livre-arbítrio e nós não devemos nos intrometer nas escolhas de quem quer que seja. Quando mudamos em nós, mudamos os outros e fizemos as pazes com as divergências de vidas passadas. Aquela situação fica resolvida
de uma vez por todas. Quando fizemos a mudança e resolvemos uma situação de conflito existente com quem quer que seja, nós limpamos o nosso histórico, curamos a nossa ancestralidade. Mudamos o passado sem precisar voltar ao passado. Porque tudo está dentro de nós. Está lá naquela caixa preta, do subconsciente. Cada mudança feita na consciência muda dentro do subconsciente, do inconsciente. Isso é fantástico. Porque assim facilita tudo. Senão, eu não sei como a alma encarnada como ser humano aqui nesse planeta poderia evoluir. Eu acredito que não haveria nenhuma possibilidade se não fosse exatamente como é. Ser a nossa melhor versão, em cada dia, em cada hora, em cada momento. Assumir a responsabilidade e o compromisso que nós temos com nós mesmos. E de uma vez por todas entender que quando mudamos a chave interna, mudamos as portas que se abrem para o externo. Tudo está dentro de cada um de nós. E é bom que se saiba que nós não dependemos de ninguém para a nossa evolução. Dependemos apenas e exclusivamente de nós mesmos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.